anunciou uma carta que vai punir os membros que defenderem pautas de esquerda. A notícia foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo nesta semana. Confira na reportagem de Paulo, nesta semana, revelou que um dos braços mais fortes da Assembleia de Deus, a maior das denominações evangélicas brasileiras, disse que irá punir os membros da igreja que defenderem pautas de esquerda. O posicionamento foi divulgado por meio de uma carta lida durante o plenário da 49ª Assembleia Geral Ordinária da Confradesp, a Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. Maior relevância no país e pelo seu filho, José Wellington Costa Júnior, atual presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. De acordo com trechos do comunicado, a esquerda defende pautas favoráveis à desconstrução da família tradicional, legalização total do aborto, erotização das crianças, ideologia de gênero, liberação das drogas ilícitas, relativização da Bíblia, censura à liberdade religiosa e o aparelhamento da educação à ideologia marxista. O coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, o pastor Ariovaldo Ramos, repudia o posicionamento adotado pela Assembleia de Deus, o que, segundo ele, ameaça a liberdade de consciência dos cristãos. Eu entendo como um retrocesso dos seguidores de Cristo. Acho um absurdo, um abuso de autoridade e não tem nenhuma justificativa cristã ou bíblica para um ato desse, a não ser o retorno ao obscurantismo. O posicionamento da Assembleia de Deus não surpreende a doutoranda em Antropologia da Religião pela USP e segunda secretária executiva da Rede de Mulheres Negras Evangélicas, Simone dos Anjos. Ela explica que o uso do movimento religioso fundamentalista como instrumento de propagação de uma ideologia política reacionária já faz parte da história brasileira há muito tempo. Um exemplo foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que na década de 60 foi às ruas contra uma suposta ameaça comunista no Brasil. O posicionamento da Assembleia de Deus, ele não me assusta, porque é usar. Então isso acua os membros que tendem a apoiar Lula, que tendem a apoiar a esquerda, mas vão se calar porque não querem perder aquele espaço de reconhecimento, aquele espaço de sociabilidade, aquele espaço de humanização e aquele espaço de fé. Por exemplo, uma mulher negra que votou em Lula no primeiro turno, quando ela vê esse tipo de postura da igreja, ela vai recuperar a experiência dela com aquele lugar. Às vezes ela perdeu um filho por genocídio negro e quando ela foi no necrotério reconhecer aquele corpo, quem estava dentro do necrotério era ela e Deus. Ela e Deus apenas. E quem é que fala de Deus? A igreja. Então, em Lula. A carta da Assembleia de Deus ameaçando punir os membros que defendem pautas da esquerda foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo na mesma semana em que outras polêmicas envolvendo a religião, como uma notícia falsa associando Lula ao satanismo, e vídeos de Jair Bolsonaro em uma loja da maçonaria, em 2017. Simone dos Anjos diz que a relação pessoal dos candidatos com a religião não deveria ser o foco do debate público neste momento, e sim os programas de governo de cada um dos presidenciáveis. Que é extremamente perigoso a gente vincular a relação pessoal de um presidente com a religião à sua postura pública como presidente. Isso é gravíssimo. Eu não posso avaliar uma pessoa a partir da relação que ela tem pessoal com a religião. Eu tenho que avaliar um candidato ou uma candidata ao executivo a partir do seu programa, da sua competência, sua capacidade de governar. Para o pastor Ariovaldo Ramos, o uso da religião serve como uma cortina de fumaça para encobrir os escândalos do governo Bolsonaro nessa reta final da corrida presidencial. Qualquer apelo para a questão religiosa, neste momento do Brasil, é apenas uma cortina de fumaça que está diante do Brasil. Haja vista o corte escandaloso que o Bolsonaro fez nas verbas. Nós tentamos contato com a Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, mas não tivemos retorno. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.